Pretendo ser claro, conciso e eficaz para entregar o que Deus assim colocou no meu coração nesta noite, para a edificação da nossa fé. Amém? Ora, Elias de Tesbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do rio. Os irmãos, podeis se acomodar. Feche seus olhos por um momento. Bendito seja o nome do Senhor, e o teu reino jamais terá fim. Fala conosco, Senhor. Fala de forma clara, concisa e eficaz. Fala não o que nós queremos ouvir, e sim o que nós precisamos ouvir. Que nós venhamos sair daqui, no mínimo, diferente de quando adentramos essas portas, mas que nós venhamos sair daqui curados, edificados, purificados, fortalecidos pelo poder da palavra, em nome do nosso Salvador, nosso Mashiach, Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Falar de Elias em menos de meia hora é quase impossível, pois nós estamos falando do homem que é símbolo máximo de unção, de autoridade, de profecia, de intimidade. Nós estamos falando de um profeta cuja sua existência transcende o tempo, transcende o entendimento, transcende as circunstâncias, transcende essa massa chamada cérebro. Falar de Elias é algo complexo para nós, simples comedores de arroz e feijão. Como eu, Gabriel, diácono Gabriel, vai falar de um homem que foi sequestrado, que foi tomado de uma maneira tão mística,
de uma maneira tão diferente. Se os irmãos, assim, na intimidade dos vossos corações, pensarem em Elias, com certeza os irmãos vão ouvir falar de duas situações. Quais situações são essas? Primeira, a profecia de Elias. Quem nunca ouviu falar da profecia de Elias perante Acabe, em que ele professa, não segundo a palavra de profeta A, não segundo a palavra de profeta B, não, nem sequer segundo a palavra do Senhor. Irmão, peraí. Eu estou falando de um homem que para professar, ele não precisou falar segundo a palavra do Senhor, não chova. Elias é tão transcendental, é tão profeta, não profeta com P minúsculo, eu estou dizendo profeta com P maiúsculo. Elias é tão profeta que ele falou segundo a minha palavra, não irá chover. Irmãos, o que levou um profeta que no início da sua caminhada, no início da sua trajetória, no início do seu ministério, que nem sequer tinha discípulos. Irmãos, eu não estou falando de um Elias que quando vai ser arrebatado pelo Senhor, tem uma igreja de 24 mil membros. Eu estou falando de um Elias que não era ninguém, que era um riachinho, ele não era uma árvore, ele era da altura dessa planta, um homem que quando se apresentou ao rei Acabe, aqui eu estou conjecturando nos pensamentos, a meretriz, esposa do rei, deve ter chamado Acabe num canto e falou assim: ô Acabe, Elias, narro, Elias, pede aí a carteirinha dele de profeta. Elias, não sei quem é Elias não, esse é mesmo profeta? Nunca ouvi falar? Irmãos, no tempo de Elias existia uma entidade demoníaca por nome de Baal. Essa entidade estava devorando tudo, acabando com tudo, fazendo Israel inteiro se prostrar, fazendo o próprio rei se prostrar diante dessa entidade maligna. Não existia um profeta em Israel, tinha uma porrada de profeta em Israel, porém não tinha um profeta chamado ousadia. Peraí, vou repetir, não é ousadia, é ousadia, é
atitude. Ousadia, atitude. Nesse contexto é a mesma coisa. Não tinha um homem com atitude para peitar Baal. Porque quando ele chega diante do rei, ele não está peitando o rei, ele está peitando Baal. Não tinha um só sequer em Israel com essa titela de pombo. Tinha um monte de frango. Sabe por quê, irmãos? Vou te falar. Os irmãos estão aqui careca de saber que eu gosto de bicho. Eu uma vez observei que existe diferença entre uma galinha e um pombo. Vou descer. A galinha, se os irmãos perceberem, está o tempo todo olhando para baixo. O tempo todo olhando para baixo. Sabe por que galinha não voa? A ciência vai dizer que é por causa disso, que é por causa daquilo. Galinha não voa porque ela só olha para baixo. Ela só anda olhando para baixo. Qualquer lorota ela está ali olhando para baixo. Qualquer pisada de Satanás ela já está se prostrando. Qualquer pitada de A e de B ela já está arriada. Mas um dia desse estava trabalhando e vi um pombo. Eu vi que o pombo, ainda que ele abaixe sua cabeça para colher algum grão, ele está, peito de pombo. Pombo, irmãos, anda assim, de cabeça erguida. O frango anda assim, entra por aquelas portas e fica, ó vida, ó céus, igual aquele desenho animado, ó vida, ó céus, entra ano, sai ano, a minha vida não muda, não faz nada, não tem uma atitude que chame a atenção de Deus. Esse é o crente frango. Mas existe o crente pombo. Qual é o crente pombo? É aquele, não que anda com a cabeça erguida para pisar em ninguém, mas aquele que não se abaixa diante das circunstâncias da vida. Sabe por quê, irmãos? Sabe o que Satanás quer? Satanás não quer meu carro, minha casa, seu carro, sua casa, sua moto, sua casa. Sabe o que Satanás quer? Quer que eu e você se prostre. Idolatria não é só se prostrar diante de uma estátua de madeira. Idolatria vai muito além disso. Idolatria é eu e você se prostrar diante de uma conta, se prostrar diante de uma doença, se prostrar diante de uma situação difícil. Qualquer situação difícil que fizer eu e você se prostrar, nós estamos cometendo idolatria. Amém? Então, o que Baal estava fazendo com Israel? Simples, igual um frango. Israel estava se prostrando. E Deus não trabalha com crente frango, com crente prostrado. Deus trabalha com crente, que anda com a cabeça erguida, que pode a adversidade vir, ele bate no peito e fala: seja o nome do Senhor. Então,
monte de bola murcha, porque estava um monte de profeta prostrado, profeta fundo. Como Deus não trabalha com o crente acomodado, então ele estava à procura de algum pequeno, porque tinha um monte grande, entre aspas, tudo prostrado. Mas aí, eita, glória a Deus, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Mas aí precisou vir um presbítero. Irmãos, eu vou falar de novo. E eu narro glória a Deus, eu acho que os irmãos entenderam. A Bíblia vai frisar que Elias era de Tesbe. Irmãos, nós precisamos se atentar à palavra do Senhor. A Bíblia não fala quem foi os pais de Elias. A Bíblia sequer fala sobre Tesbe direito. Sabe por que a Bíblia não fala sobre Elias, os pais de Elias? Se os irmãos se atentarem, a Bíblia, ela fala da genealogia completa de um homem, só que não fala de Elias. Fala da genealogia de Davi, fala da genealogia de Jesus, mas não fala da genealogia de Elias. Por quê? Por que que Deus resolveu esconder isso de nós? Sabe por quê? Porque Tesbe era um nada. Tesbe não era uma capital. Tesbe não era Nova York. Tesbe não era Salvador. Tesbe não era São Paulo. Tesbe era uma, assim como a gente chama aqui no Nordeste, uma roça braba. Aí, irmãos, alguém lá do palácio pergunta, ou então até o rei mesmo pergunta: Elias, tu é de onde, Elias? Ah, não, soberano, eu sou de uma roça ali chamada Tesbe. Aí como a mesma coisa que fizeram com Jesus, Jesus veio de um vilarejo com 600 habitantes. Alguém deve ter falado: Tesbe? O que é que de bom veio de Tesbe? Mas é assim mesmo que Deus trabalha. Deus, Ele gosta de usar os improváveis, aqueles que ninguém dá nada, aqueles que alguém olha assim: aquilo não serve para nada. É aí que Deus desce e Deus fala: é esse aí que ninguém dá, né? É esse aí que eu quero. Sabe por quê? Eu sou Deus acima das circunstâncias da vida. Não sou eu que me dobro para as circunstâncias, é as circunstâncias que se dobram à minha vontade. Então, como Deus precisava de um improvável, alguém que ninguém dava nada, Ele só precisava de uma atitude, de ninguém, de uma atitude, que Ele tomasse a atitude de alguém grande. Peraí, irmãos. De alguém grande, isso mesmo. Elias tomou uma atitude que não era do tamanho dele. Essa atitude era para um profeta, quem sabe renomado, tal rei dizer assim: epa, aqui Baal não manda, aqui
é do Senhor dos Exércitos. Ninguém falou nada. Ele, o menino, falou: os grandes não faz, eu sou pequeno, mas vou ter uma atitude de gente grande. Ele chega, um menino na fé. Segundo a minha palavra, não chove. Eita, meu Deus do céu. Deus contempla a rodana do trono do Senhor, chamada glória, se inclina para Elias. Nesse mesmo dia, Deus bate o martelo. Vai ser profeta. Não vai ser profeta com P minúsculo, não. Vai ser profeta com P maiúsculo. E aí sabe o que acontece? Aquele cordozinho, aquela árvore desse tamanho aqui, pequenez, tem uma atitude de gente grande. Sabe o que é que Deus está falando para mim e para você? Quer ser grande? Tem atitude de gente grande, mesmo sendo pequeno. Não deixe para tomar atitude grande quando eu e você fomos grandes. Tem atitude grande, grandes atitudes mesmo sendo desse tamanho aqui, de Elias, quando começou. E, irmãos, Deus leva, na verdade, no mesmo dia, Deus bota uma capa em Elias, chamado capa essa unção. Unção serve para 3 coisas: ser, ter e chegar. Deus fala: profetizou, não foi? Vou botar unção, mas agora eu vou engrossar a capa. Vou fazer agora, Elias, você ser um rio largo, profundo e forte. Sabe onde é que você vai agora, Elias? Para minha escola. O nome dessa escola é chamado deserto. Aí é que tá, irmãos. É agora que Deus separa os meninos dos homens. É agora que Deus separa as mulheres das meninas. Sabe por quê? Eu e você, o que a gente mais pede a Deus: Deus me dá unção. Na hora que Deus dá unção, Ele tem que jogar a gente para o deserto. Só que o deserto faz 50 graus. O deserto é de bater os queixos à noite. O deserto não tem ar-condicionado. Quem anda no deserto não anda a pé. Quem anda no deserto não anda de carro. Quem anda no deserto anda a pé. Quem anda no deserto muitas das vezes paga aluguel, não tem casa própria. Quem anda no deserto muitas das vezes está cheio de conta para pagar. Quem anda no deserto muitas das vezes é caluniado, é cuspido, é ultrajado, é levantado falso testemunho, é amedrontado. O nome disso é deserto. Deserto em que Deus leva para não nos punir, mas nos ensinar. Grave o que eu estou dizendo. Deus está bem mais preocupado em nos ensinar do que a nos punir. Então, como bom professor, joga a gente na sala de aula. Só que
água vai acabando e a sede bate. Quando a gente vai para um lado e para o outro, atrás de um ombro e não acha. Quando o frio começa a bater e a gente começa a bater os dentes, a gente pede a Deus para tirar a gente do deserto antes do tempo. E aí sabe o que acontece? Por misericórdia, muitas das vezes Deus não tira antes do tempo. Ó, quem já estudou aqui sabe, para passar de ano tem que estudar quase um ano. Para passar numa faculdade, vou dar um exemplo de medicina, são 6 anos, são 5 anos, queimando os olhos sentado numa cadeira, estudando. Mas no 6º ano, os estudantes de medicina vão para campo, para o internato. Só que se eles chegar aqui no 5º ano e falar, sabe de uma, eu vou parar aqui, porque eu acho que está pesado demais, que Deus está apertando demais, eu vou parar aqui e não vou fazer o internato não, porque eu acho que aqui está bom. Sabe o que vai acontecer? Nunca esse possível doutor vai receber o diploma. Sabe por quê? Não tem como receber o diploma sem completar os 6 anos. Aí está a resposta. De muitas das vezes a gente quer chegar a determinado nível. Quando Deus bota no deserto, na metade do caminho, a gente já perde arrego. Na hora que a capa está começando a engrossar, a ter marcas, a ter lágrimas, a ter suor, a gente pede, Deus, me tira. Só que Deus quer engrossar a minha e a sua capa hoje. Deus quer nos dar algo chamado envergadura. Sabe por quê, irmãos? A envergadura é o que vai fazer você aguentar o peso da capa, porque a capa pesa. Se Deus pegar de uma vez, de uma hora para outra e jogar a capa com muita unção, ela esmaga o homem, ela mata. Então o que é que Deus faz? Vai fazendo o homem criar o que o pessoal da academia chama de memória muscular, e nós espirituais chama de envergadura espiritual, nível, força, para na hora que a capa descer, a gente se continuar em pé e não arriar com o peso dela. Para essa capa, em vez de ser uma bênção, não virar um peso. Porque a capa no momento errado, em vez de fazer a gente avançar, vai manter a gente no mesmo lugar. Amém? Essa foi a palavra que Deus botou no meu coração nesta noite. Peço que os irmãos fiquem sobre seus pés. Vamos assim estar fazendo uma breve oração, pois o tempo é implacável e não deve satisfações a ninguém, muito menos a mim. Feche seus olhos. Ó Deus, ó Eterno, Deus compassivo,